que bom que você está aqui. Eu estava introduzindo aqui o assunto, conversando um pouco, tentando ocupar um pouco o tempo, dizendo que a gente gosta muito de novidade, né, Raquel? Então, a gente gosta muito de novidade. E a gente vem falando sobre as metodologias ativas como uma grande novidade. E se a gente voltar um pouco na história, a gente pega lá na década de 70, né, essa estimulação, né, esse estímulo, né, que é a palavra certa, estímulo, para a participação dos alunos, não somente como alunos ouvintes, mas como alunos participativos, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. E nós temos alguns movimentos que facilitaram isso, né? Nós temos alguns teóricos, nós temos algumas escolas, nós temos o próprio movimento da Escola Nova, que também vem trazendo esse conceito de participação dos alunos, e aí a gente chega agora, em plena pandemia, onde a gente tem um salto dentro da educação, né? Onde essa comunicação e participação ativa desses alunos, né? Então, dentro de metodologias ativas, pensando em ser muito diferente de uma aprendizagem passiva, né? Onde você só ouve, só recebe, né? Então, você vem agora, o aluno precisa ser realmente aquele que vai buscar esse conhecimento. E, Raquel, você vem trazendo uma metodologia que é muito conhecida fora do país. Então, se você busca esse assunto na internet, você tem muito conteúdo sobre isso, muitos exemplos sobre isso fora do país, mas pouco aqui dentro do país, que é o Service Learning. Raquel, fala um pouco pra gente sobre você e como foi que você saiu da enfermagem e veio parar no meio da educação. Dessa linda vida de professores. Pois é, né? Eu saí da enfermagem e parei na educação, né? É porque a gente tem a enfermagem como essência, o enfermeiro, ele é um educador, né? Ele fica direto com o paciente, ele fica com a comunidade e ele vai trabalhar além de cuidar das pessoas doentes para que as pessoas não adoeçam. Então, desde a minha formação, eu trabalhei na atenção básica, né, com o processo de promoção e prevenção de doença, onde a educação era um componente muito forte. Trabalhava com doença crônica, com famílias, né, e o componente de educação sempre foi muito forte. Depois, eu fui trabalhar, quando eu me formei, né, eu me formei aqui em Maringá, no Paraná, e fui trabalhar no Mato Grosso do Sul, e foi uma onda de formação de técnicos de enfermagem, porque até então a gente tinha auxiliares e a gente tinha atendentes de enfermagem. E não poderia, a legislação tinha mudado, né, há alguns anos atrás, bem alguns anos atrás, né, eu formei... Não pode falar data, não tem problema com a data, não. Tá bom. Então, mas eu falo, não tem problema. Em 99, quando eu me formei, eu mudei para o Mato Grosso do Sul. Em 2000 começou esse movimento de formação de atendentes, pessoas que eram práticas, né? E que precisavam se qualificar. Então, foi a primeira pós que eu fiz de ensino, né? De educação para nível técnico. Bem no início da educação. E a gente trabalhou assim com metodologias já mais ativas nesse momento, entendendo que o aluno deveria participar mais, e eu trabalhei com o método da problematização. Depois eu fiz mestrado e entrei para o nível superior alguns anos depois, e faz algum tempo que eu estou no nível superior, né, mas sempre trabalhei com formação. E nesse ponto, quando eu fui fazer doutorado, em 2015, quando eu fui fazer doutorado na USP de Ribeirão Preto, eu trabalhei com formação de recursos humanos para a área da saúde. E fui estudar como que era a formação de recursos humanos, né, de profissionais, de professores para a formação de profissionais de saúde. E o que a gente vê é que professores de nível superior, eles são muito empíricos, eles não são formados para ser professor. Eles são formados para ser médico, para ser enfermeiro, mas não para ser professor. E essa é uma lacuna muito grande do ensino superior. E como eu trabalhava com comunidades, no serviço diretamente, eu tinha que ensinar alunos a trabalhar
trabalharem com as comunidades na prática. Eu precisei achar uma metodologia que me ajudasse a fazer esse processo de interação teoria e prática, porque eu não ensinava teoria, eu ensinava prática. E como eu fazer um aluno essa intersecção entre teoria e prática? Foi aí que eu comecei a estudar algumas metodologias, né? Estudei um pouco da metodologia crítica, né, do Paulo Freire, e fui procurar modelos que me ajudassem a trabalhar com esse ensino de profissionais de saúde para a formação de profissionais para trabalhar com comunidades. E aí eu achei, assim, né, estudando e buscando, eu encontrei, né, eu não chamava Service Learning, eu chamava, eu propus um modelo na minha dissertação de doutorado, né, na minha dissertação, na minha tese, eu propus um modelo de trabalho e quando eu fui apresentando esse modelo de trabalho, uma argentina que estava fazendo pós-doc aqui falou assim, você já ouviu falar de Service Learning? Eu falei, não, eu trabalho assim, mas Service Learning não, então lê sobre isso. Daí ela me deu a referência bibliográfica e eu fui estudar sobre o Service Learning e aí fui adaptando a metodologia à nossa realidade, a realidade brasileira. Bem brevemente, né? Cheguei bem rápido lá, mas foi assim que eu me aproximei, né, da metodologia. Sim, e Raquel, é muito lindo isso, você falou muitas coisas muito lindas. Primeiro, você é encantada com a enfermagem, exatamente pelo fator humano da enfermagem, né? Então, assim como a diferença aí, né, entre um ortopedista e um fisioterapeuta, esse contato da fisioterapeuta direto com o paciente ali, né, frequente, né, de conhecer exatamente como a pessoa está naquele momento, naquele estado. A enfermagem também me encanta muito por isso. Não sei se por isso, tenho muitas amigas enfermeiras, mas me encanta muito esse fator humano da enfermagem. Me encanta também essa percepção sua de eu preciso fazer esse trabalho dar certo, né? Esse engajamento mesmo de uma educadora nata, né? Eu tenho algumas teorias sobre educação que elas fogem um pouco das teorias convencionais do livro, mas exatamente isso, né? De uma educadora nata, de uma responsabilidade social que você tinha, porque é uma responsabilidade social levar esse conhecimento e ter uma atuação muito forte na formação dessas pessoas, né, dessa nova categoria, né, são os técnicos em enfermagem, né, que você tinha técnicos, né, existia o auxiliar e então veio o técnico. Já me informação nova, eu nem sabia que foi a última função aí a aparecer, né, a ser legitimada, autenticada aí. E, então é muito interessante isso. E um outro ponto muito lindo que você trouxe, que é muito verdade, que é esse grande, eu diria que esse contato que o professor acadêmico tem. Ele é formado para ser um acadêmico, um pesquisador, ele tem todas as metodologias de pesquisa, né, de escrita, de um conhecimento que ele pode ser prático, pode, né, o tático do espírito pode ser prático, pode ser teórico, mas é um conhecimento em si, não da transmissão, né, não gerar no outro a necessidade de ter esse conhecimento também, né, não necessariamente da educação, que esse conhecimento que ele adquire, que ele desenvolve, que ele estuda, que ele pesquisa, seja colocado numa forma didática, né, vamos usar o nome didática dentro da educação. E você tem que procurar isso por conta própria, né? Você escrever um pouco pra gente isso. E eu acho que o último ponto de beleza que eu gostaria de destacar nessa sua primeira fala é quando a gente descobre uma coisa que já existia em outro lugar, né? É muito bom isso, porque quer dizer que você estava no caminho certo, né? Você estava trilhando esse caminho certo. Como que foi isso para você, essa descoberta de que você descobriu alguma coisa que já existia, você achar esses paralelos aí em outros lugares? Eu acho que esse é a grande beleza de você estar estudando e pesquisando, né? Então você tem a sua prática, você vai buscar o conhecimento é tão grande, né? A gente estuda um pouco, né? Eu sou da área da saúde, né? Eu me aventurei por esse ramo da educação, então, assim, eu tive que estudar sobre educação, eu tive que estudar sobre metodologias de ensino, a própria história da educação no contexto dos serviços de saúde, da saúde, e as mudanças e as pesquisas mundiais, porque tem uma pesquisa mundial recente sobre o ensino na área da saúde no mundo.
né? Então, os avanços desse ensino, né, e o quanto a gente precisa estar estudando sobre isso. E eu acho que o grande bacana de a gente estudar é isso, porque você vai... eu acho que a prática e a teoria, elas vão se entrelaçando, né? Aquilo que a gente faz com aquilo que a gente estuda, e a gente vai abrindo caminhos e vai vendo e descobrindo, né? E às vezes a gente não descobre nada novo. A gente já tem coisas novas que a gente não tem conhecimento, e conforme a gente vai caminhando, a gente vai achando essas coisas, né? Então, isso é muito bacana, porque a minha tese, ela acaba sendo com... que esse ensino, quando a gente está na prática e vai ensinar na prática, o professor, ele tem que ser um professor que estude, que busca se atualizar. Ele precisa saber se relacionar, porque são vários atores que a gente se relaciona, não é só o professor-aluno, né? Eu tenho professor, eu tenho aluno, eu tenho a comunidade que eu atendo, os pacientes, e eu tenho os profissionais de saúde. Então, eu preciso conseguir conversar com todos esses atores, não é uma sala de aula, né? Eu ensino num cenário muito aberto, que tem muita distração, muito distratores, né? Não é um ambiente fechado, né? Então, eu tenho coisa nova que o aluno não sabe, eu tenho a vida, né? A gente ensina enquanto vive, né? E o professor tem que saber lidar com isso. E um outro grande desafio, que eu acho que esse é o desafio das metodologias ativas, é além da metodologia ativa, porque não basta só o aluno fazer, ele tem que fazer a interconexão entre aquilo que ele faz com aquilo que ele sabe. E eu acho que isso é o grande... É o grande desafio mesmo de a gente ensinar e de a gente estar no ensino superior. Não é só aumentar o conhecimento dos alunos, mas aumentar de um conhecimento que ele consegue utilizar para promover mudança onde ele está. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, essa construção. E aí, Raquel, a vida foi caminhando e você caiu numa escola de medicina. E aí a gente tem todo aquele movimento da medicina em relação à humanização da saúde, né? E você chega realmente com toda essa sua experiência pessoal de descoberta acadêmica, pessoal, profissional, enfim. E chega nesse ponto. Como foi que casou, assim? Como foi que se uniu? Mas, enfim, que esses alunos tivessem realmente uma prática orientada a alterar essa visão sobre as pessoas que estavam sendo atendidas, né? Bem, a gente tem no movimento, tanto na educação quanto na saúde, a gente tem nesses últimos anos, eu posso dizer, 6 anos, 5 anos, um movimento intenso de mudança. Na verdade, o SUS ele tem contribuiu para isso. As mudanças no setor saúde, em termos de reorganização do sistema e dos serviços de saúde, voltando mais para a base comunitária, né? Então, saindo do hospital, porque o hospital é o lugar onde as pessoas já vão quando estão doentes, né? Eu quero que as pessoas não adoeçam, então eu preciso buscar essas pessoas, conviver com essas pessoas no lugar onde elas estão, o mais próximo possível. Então, todo o setor saúde vem trabalhando nos últimos anos para reorientar esse cuidado à saúde na atenção primária, na unidade básica de saúde, perto de onde a comunidade vive. Junto com esse movimento, teve o movimento das escolas médicas que, em 2016, fez uma reorganização nas diretrizes curriculares de medicina, falando que os alunos da medicina, os médicos em formação, deveriam ter disciplinas práticas mais próximas à comunidade desde a primeira série. Então, quando eu sou professora, né, na faculdade já há... Quantos anos? Já esqueci. 13 anos? 13. 12 anos que é a idade do Matheus, 12 anos que eu já perdi as contas, né? E quando eu trabalhava na enfermagem, mas nessa área de saúde coletiva, quando abriu a medicina com essa proposta de, nas primeiras séries, né, primeiro e segundo ano, aproximar os alunos da comunidade, como essa era a minha especialidade, eu acabei entrando no curso de medicina logo na primeira turma para poder fazer parte desse programa. Então, eu estou praticamente
uns 8 anos na medicina, trabalhando com a comunidade, com projetos, com promoção à saúde, com educação para a comunidade, com os alunos de medicina nas séries iniciais, por todo esse movimento, tanto do serviço quanto da educação médica. Então, o que fez eu parar ali foi justamente essas mudanças de paradigma de olhar na formação e nos serviços de saúde, que tinha a ver com a minha especialidade no momento. Mas, na verdade, desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei não de cuidar de gente doente, eu sempre me preocupava que as pessoas não adoecessem. Então, eu fui procurar trabalhos, né, como enfermeira, por isso que eu sempre fiquei na atenção básica. Eu trabalhei 1 ano só em hospital, depois eu fui trabalhar na saúde coletiva mesmo. Trabalhei na prefeitura, no Mato Grosso do Sul, depois quando eu vim para cá eu acabei entrando na docência, mas trabalhei uma grande parte, 10 anos praticamente, né, 8 anos no serviço e depois esses 12 anos na docência. Sim. Você está me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Está ouvindo? Tá. As diretrizes, né, do SUS, né, não pensando, gente, só como atendimento do SUS, fui no hospital do SUS, não, mas como o sistema único de saúde que o Ministério da Saúde propõe para o Brasil, né, entender esse tipo de pensamento. As diretrizes do Ministério da Saúde para o Brasil é exatamente isso, né, muito voltada à atenção básica. A gente tem muitos problemas, mas a gente tem alguns programas, né, como o médico da família e tudo mais. Como que, na prática, assim, os alunos de medicina, e como você enxerga em geral esse tipo de programa, né, esse tipo de proposta aí dentro das diretrizes do Ministério da Saúde, sobre exatamente isso que você falou, sobre a atenção básica, né, na saúde básica ali? Então, a gente tem, assim, um Brasil muito grande, né, com muitas desigualdades e diferenças, né. Eu lembro quando eu me formei, que eu fui trabalhar, né, no interior do Mato Grosso do Sul, eu fui a primeira enfermeira, eu ajudei a organizar o programa de agente comunitário para depois organizar o programa de saúde da família. Hoje já é uma estratégia, né, para atendimento na atenção básica, é uma rede de trabalho organizada, né, bem articulada, mas o grande desafio que eu vejo muito positivo, mas a gente tem um grande desafio que é a formação das pessoas para trabalhar nesse modelo. Né? Porque eu tenho o modelo hospitalar, que ele é um modelo mais autoritário, centrado no procedimento médico e numa prescrição mais verticalizada. Então, o paciente não sabe, o médico vai lá e dá a prescrição para o paciente que ele tem que fazer. No Saúde da Família, eu trabalho com um modelo mais horizontal, onde que o médico tem que conhecer essa família, tem que fazer vínculo com essa família, junto com a enfermeira, junto com a equipe, e eu preciso de um outro perfil profissional. E isso é um grande desafio, né, para a formação de profissionais de saúde, porque eu preciso de pessoas com um perfil mais educacional mesmo, que está preocupado com a saúde das pessoas, que está preocupado em entender aquela família, entender aquele grupo para que as ações e fazer acordos, né, é um trabalho de educador também, é um profissional que consegue compreender aquela realidade e atuar sobre essa realidade. Eu acho muito bacana, eu acho que é um grande desafio. A gente tem formado profissionais assim mais humanizados, essa geração de profissionais é uma geração que tem essa formação mais humanizada, né? Eu tenho muito orgulho dos meus alunos, né, da equipe de professores que trabalham, porque a gente trabalha num grupo muito legal. A Carol entrou aí agora e a Carol trabalha com a gente. Não vi se entrou mais alguém, mas a gente trabalha num grupo de professores que entende, né, essa missão e esse trabalho de você tem que cuidar do outro, ensinar o outro a enxergar o outro, né, ver como uma pessoa para que. E não um doente, ele não é um doente, ele é uma pessoa que naquele momento precisa de ajuda de um profissional. Então, é um grande desafio para a gente estar atendendo e formando profissionais para trabalhar nesse modelo de atenção. E eu acho que é um movimento a longo prazo mesmo. Educação não é uma receita de bolo, né? Não é algo que você
estala o dedo e as coisas acontecem, né? Obrigada, Carol. Você também, né? A gente trabalha com Carol, para você que está assistindo no gravado e não está acompanhando aqui o nosso chat, então uma colega de trabalho da Raquel falou, que é a Carol, falou assim, a Raquel é sensacional, escreveu isso. E aí a gente tem esse grupo que busca formar isso, é um grupo grande, são quase 20 professores, e a gente trabalha assim, com muita dedicação, o grupo se cuida e ensina que os alunos também devem cuidar um do outro e cuidar do paciente, e isso é muito bacana, né? A gente aprende enquanto a gente vai educando também. Né? Então, esse tem sido... Sim, é uma troca. Uhum. Sim. Uma proposta que vocês têm que eu acho muito interessante, eu acho didaticamente incrível, porque você prevê um comportamento, você pensa em como você vai reagir no momento que acontecer essa situação, você se avalia e você repete aquela mesma ação, para que na hora da realidade isso não aconteça, que é como se fosse um teatro que vocês fazem, não é isso? Uhum. Como que funciona? Qual é o nome desse projeto? Eu gostei demais dessa proposta. A gente trabalha com simulação realística, né? Uma das coisas que a gente trabalha, que é quando a gente usa um cenário, né? Os atores, né? A faculdade tem um laboratório de simulação realística, onde tem atores que simulam que são... A gente tem 2 casas lá no laboratório, onde simula uma visita domiciliar. Os atores são perfeitos, é uma casa perfeita, onde os atores são ensaiados e os alunos têm uma situação, né, que eles sabem mais ou menos o que vai acontecer, mas não sabem exatamente. E eles entram em contato com esses atores e os atores têm um ponto e eles também sabem a cena, mas a gente vai incentivando esses atores a conversarem com esses alunos. Deu uma travadinha. Para os alunos poderem fazer esse exercício com simulação antes de ir realmente atender uma família. E quando os alunos estão em cena, depois eles saem da cena, né, que é tudo simulado, eles falam realmente que eles esquecem que eles estão numa cena, porque sim. O cenário é muito real, né? Os atores fazem bem seu papel de ator, né? E aí a gente faz discussões do que deu certo, o que não deu certo, o que o aluno deixou passar. E enquanto um grupo de alunos simula, tem um grupo de aluno assistindo essa cena e a gente discute com os alunos o que é que eles podem encontrar na realidade, né? E quando a gente vai para a prática também, depois dessas simulações, eles vão para a prática e a gente também senta e faz um momento de discussão com eles. O que deu certo, o que não deu certo, como é que poderia ser diferente. Então, não faz uma prática por uma prática, mas é uma prática com reflexão. Isso é bem importante também. Sim, especialmente se tratando de Brasil, a gente precisa ser bem realista, né? Se a gente avaliar as condições socioeconômicas dos alunos, tanto na universidade pública quanto nas universidades particulares que ingressam no curso especificamente de medicina, nós vamos ver um perfil socioeconômico muito diferente do perfil que é atendido na rede pública de saúde, né? Então, geralmente, há uma grande dificuldade de entender a cultura do outro, até mesmo a linguagem, né? A forma de comunicação, né, Raquel? Então, infelizmente, a gente tem esse distanciamento. E um outro ponto também, que você falou, dá para se destacar também, por exemplo, fora do país, né, nos Estados Unidos, vou citar um exemplo, eles dão uma grande importância aos serviços comunitários na entrada desses alunos na universidade. Então, todo serviço comunitário que você fez é contado com um ponto, é valorizado. E a gente não tem essa cultura aqui no Brasil. É uma outra educação que esse sujeito teve, né, que essa comunidade teve. Como que você percebe isso nessa sua vivência dentro do Service Learning? A gente trabalha, a gente tem modelos de atendimento, um modelo que a questão epidemiológica no Brasil, ela mudou nos últimos anos, né?
a gente tinha, há alguns anos, uns 30 anos atrás, uma grande prevalência de doenças agudas, né, de doenças infecto-contagiosas. Com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, houve uma transição epidemiológica, né, das doenças que saíram de doenças infecto-contagiosas para as doenças crônicas. Adicionado a isso, a gente tem alguns agravos, como os acidentes de trânsito, a violência, né, o homicídio, a questão da saúde mental, as doenças mentais, que têm aumentado nesses últimos anos. A gente precisa de um modelo diferente de atendimento, porque a gente tem, o acidente de trânsito acaba sendo um evento agudo, né, porque acontece um acidente e eu preciso do atendimento imediato. Eu preciso de profissionais nesse momento que dê uma resposta imediata para aquele paciente, né, para que ele viva. Mas vamos supor que esse paciente ele fique no hospital e vamos supor, no pior cenário, ele ficou paralítico, né? Ele ficou sem o movimento das pernas e aí eu preciso fazer um atendimento contínuo. A condição que era aguda virou uma condição crônica. Ele precisa de atendimento contínuo, né? Que as doenças crônicas como diabetes, como hipertensão, elas precisam elas podem agudizar, mas elas são doenças que são crônicas, que vão precisar de cuidados ao longo tempo. E muitos desses cuidados são cuidados o principal fator para as doenças crônicas hoje, assim, de risco, é a alimentação inadequada e inatividade física, que a gente tem uma questão social de acesso à alimentação, mas a gente tem a questão também de pessoas que podem comprar alimento, mas se alimentam inadequadamente. Todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, mas a gente não faz, né? Então, a gente não adianta só ter informação, a gente realmente precisa ter a educação, essa mudança de pensamento. E a gente saber trabalhar a comunicação e a educação para mudança de comportamento é essencial nesse momento até de pandemia, de Covid, né, que é uma questão de uma doença transmissível. Então, nesses momentos, elas são muito importantes. Quando a gente trabalha com metodologias ativas e o Service Learning, que é a aprendizagem no serviço, a gente vai ensinar esse aluno, ensinar esse profissional a realmente identificar fatores, a conhecer a linguagem que as pessoas, a falar na linguagem que as pessoas entendam, a compreender que a questão da saúde e da doença não é só algo biológico, mas é algo social, estrutural, e ele vai precisar entender esses fatores que são culturais, né? Quais são os determinantes sociais que levaram essa pessoa a ficar doente, né? A gente está numa pandemia, numa transmissão comunitária, mas em São Paulo já sabe que as pessoas da periferia, né, e das favelas têm morrido mais, né, por uma questão social, né, mora mais aglomerado, né, tem menos acesso ao serviço de saúde, então eu preciso falar... E aí, água, né, Raquel? Água, não tem água para todos os dias para lavar as mãos, não tem possibilidade de distanciamento, porque moram 12 pessoas num cômodo só. Então é muito sério. A gente vê que a comunicação e essa aproximação das realidades, né, de você aprender num serviço, aprender numa realidade, ela é muito importante para os alunos e para qualquer profissional, né? Essa questão que você falou, que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de trabalhar com o serviço voluntário, se aproximar da necessidade dos outros, essa é uma realidade, né? A grande pergunta é que eu falo para os alunos, tudo bem, você acha legal, mas a gente não trabalha porque é legal. Qual é o diagnóstico que a gente fez dessa comunidade? O que é que eles precisam? É o que eles precisam, não o que eu acho. Né? E para isso eu preciso fazer no Service Learning a gente faz um diagnóstico da comunidade, das necessidades, e a gente, em cima desses dados, que a gente faz um planejamento, que a gente analisa a situação, faz um planejamento, executa a ação e avalia as ações que foram feitas. Uma grande coisa dessa metodologia também é que a gente divulga os trabalhos que a gente faz,
né? Divulga para a comunidade, divulga para a comunidade acadêmica também, mas também para a comunidade que a gente trabalha. Então, a gente faz uma devolutiva para a comunidade das ações que a gente fez, do que a gente encontrou, e a comunidade vai ajudando a gente a aperfeiçoar essas ações, ajudando a gente a aperfeiçoar o trabalho que a gente está fazendo. Então, a interação com o grupo que a gente trabalha é muito grande, a interação com as pessoas é muito grande. Então, esse é a Paulo Freire ia falar boniteza, né? Mas é a grande beleza, né? A gente fala a grande beleza desse método que é mais participativo. É ele poder, a gente trocar e ir melhorando o trabalho com a comunidade cada dia, porque a comunidade realmente dá uma resposta. Sim. Uma resposta ao trabalho, né? É um feedback, ele dá um retorno, feedback. E isso mostra também a valorização deles, né? Sobre esse serviço que eles estão recebendo, né? E entender como que eles podem agregar também, né? Essa participação ativa deles também é muito importante e também é muito pedagógica, né? É muito educacional, né? Esse retorno. Como que os alunos lidam com esse retorno quando esse retorno não é ou favorável, ou completamente favorável, né? Os alunos, no começo, eles acham assim, ai, professora, por que precisa fazer tudo isso? Por que precisa fazer esse questionário? Por que precisa saber tudo isso, perguntar tudo isso? Por que demora tanto para a gente fazer? A gente quer fazer logo. Mas no final, quando eles veem que eles fizeram a ação e a ação foi bem aceita, por quê? Porque ela foi planejada em cima da realidade. O feedback é positivo, eles falam, nossa, que bacana, né? Então, o final do ano, quando a gente termina os projetos, é sempre muito positivo de a gente ver o resultado que a gente teve e a devolutiva que a gente teve desses trabalhos. Então, tem sido muito prazeroso. Nem todo aluno gosta de saúde coletiva e está na comunidade, né? Mas o resultado do trabalho, os alunos geralmente eles gostam muito, porque a gente tem publicação para eles, né? Tem divulgação do trabalho, eles ganham certificados, eles se aproximam da comunidade, e isso sempre é muito positivo. É um ganho para a vida também, né, Raquel? Não é só um ganho profissional, é um ganho para a vida, porque assim como quem eles atendem, eles também são seres globais, né, universais inteiros, né? São seres com toda a sua trajetória histórica história e com a sua trajetória que é de vir, né? Que também vai carregar essa experiência, essa vivência, né? Humaniza muito todas as suas escolhas em geral, não só ali dentro da profissão, né, suas escolhas vida fora, pelo menos a gente espera, a nossa ideia é que realmente interfira também nas outras escolhas. Como que você tem visto isso? Você tem visto o aluno que entra, do aluno ali no final? Você já disse um pouco sobre isso, sobre essa questão do service learning, mas em relação a essa maturidade diante da vida, né? Que geralmente a gente vê a figura do médico, né, com o médico experiente, mas a gente pode lembrar aí que eles saem com 26 anos da faculdade, quem entrou aí com 18 sai com 25, né? São novos? Qual a idade média daí dos formandos? São bem novos, dos formandos. Bem novos, né? Eu estou bem nas séries iniciais, né? 18, 19, né? 20 anos, né? Vai sair com 26 anos da faculdade, né? Eu gosto muito de ser professora, né? Gosto muito de ensinar, e eu acho que a grande beleza disso é que você vê o aluno amadurecendo nesse processo, né? Se tornando um profissional, né? Eu acho isso muito bonito, né? Mesmo quem ensina lá, né? Alfabetização, a gente ser professor é você acreditar que eu adoro. Então, a hora que você vê seus alunos se formando, a hora que você vê eles trabalhando, a hora que você encontra com eles depois, e eles falam, nossa, prof, né? Como é que saudade, né? Ou olha, eu lembro disso, né? Ou eu não estou ali, mas tem esse feedback, né? Quando a gente encontra os alunos trabalhando e se dedicando, isso é muito gratificante. Eu acredito sim que essa geração é uma geração diferente, eu acredito que essa geração é uma geração que
que tem potencial, como toda geração, né? E eu acredito nele, sim. Acredito também no ensino que a gente, que o ensino pode transformar as pessoas, que a educação pode transformar as pessoas. Então, por isso que eu continuo dando aula, porque eu acredito nisso, né? Não, é difícil são 100%, mas a gente vai impactando a vida deles, né, no decorrer do tempo, cada um pouquinho, e um influenciando o outro, e eu acho que a gente tem formado para uma sociedade mas um profissional com responsabilidade ética, com responsabilidade social. Eu acredito que a gente tem formado e que esses alunos têm saído melhor do que eles entraram, com certeza. Sim. Raquel, de tudo isso, assim, de quando a Raquel entrou lá na faculdade de enfermagem, fez toda essa caminhada como mulher e chegou hoje. O que para você foi mais surpreendente em tudo isso? Porque você entrou na faculdade de enfermagem, né? E hoje você é professora universitária dentro da sua área, mas para você, como pessoa, como mulher, o que foi mais encantador, que te causa mais surpresa hoje quando você olha para trás? Você não imaginava? Eu acho que uma coisa que eu ouvia da minha mãe, né, que enquanto de gerações da minha avó, se você pega a história das nossas avós, né, quando você olha para sua família, para sua avó, para sua mãe, e você olha onde a gente está e eu olho para minha filha, o que me surpreende, né, e o que às vezes assim não sei se é surpresa, mas o grande desafio de a gente ser mulher, né, na sociedade e influenciar é a gente conseguir conciliar todos os papéis que a gente tem enquanto mulher, né? E eu vejo que a minha avó tinha um papel, a minha mãe um papel, né? E minha mãe influenciou minha vida, e eu tenho um papel, um grande desafio, eu tenho 3 filhos, né? Trabalhando, e é um grande desafio para a gente, enquanto mulher, formar os nossos filhos, né? Ainda mais sendo professora, né? Formar os nossos filhos, formar outras pessoas, sem esquecer dos nossos filhos, né? A gente trabalhar como educadora de outros, mas não esquecendo dos nossos filhos, né? E eu acho que esse foi um grande desafio para minha carreira profissional, e eu olho para trás e vejo assim, o quanto minha mãe me lançou para frente, né, dela, e o quanto também eu tenho esse desafio de lançar minha filha para frente, né, para que ela também se torne uma mulher que tenha propósito, que saiba seu propósito, que seja, que ajude, né, na sociedade onde ela está, que ela influencie as mulheres que estão em volta dela, né? Eu acho que isso é um grande desafio mesmo, de a gente ver o quanto a gente não tem ideia, né, Eugênia, quando a gente está lá recém-formada, tudo aquilo que a gente vai percorrer, os lugares para onde a gente vai, né, o que a gente vai fazer. Mas eu agradeço a Deus mesmo pelas pessoas pelos meus alunos, né, pelas pessoas que eu convivo, por esse ambiente acadêmico, pela beleza que é o ensino, a educação, de a gente estar nele, né, de você poder influenciar a vida de tanta gente, de você poder melhorar a vida de tanta gente. Isso né, eu não imaginava isso, né, essa influência e tantos alunos que a gente tem, e quanto a gente influencia a vida deles, né? Então, a gente vive, né? Continua vivendo, né? Olhando sempre. A gente olha para frente, mas a gente também olha um pouco para trás, que é para ver, né? Igual você falou, de lá até aqui, né? O que aconteceu? O que aconteceu? E isso ajuda a gente a pensar no futuro também, né? Olhar o passado faz a gente projetar um futuro melhor, né? Pensar em coisas, né? Eu sou muito grata a Deus pelo meu trabalho, né? Por esses anos de formada, pelas pessoas que eu trabalho, por estar na educação, que é uma área tão importante, por estar sempre disposta a aprender coisa nova. Eu sou muito grata, né, a Deus por isso. E eu acho que a gente tem que continuar, né, trabalhando e pedindo a Deus sabedoria para a gente estar exercendo realmente a nossa vocação. Eu acho que, acima de tudo, a gente exercer a nossa vocação, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que Deus preparou a gente para fazer, para estar ajudando outras mulheres também a ter a consciência realmente.
Sim, foi muito lindo isso que você falou de a minha mãe me alçou, né? O esforço que ela fez para me colocar lá na frente, né? E hoje a gente entende mais, né, como era o dia a dia ali das nossas mães, e é muito, muito lindo ver a gente entendendo elas e a gente fazendo igual, né? Planejando e pensando, eu preciso construir isso dessa forma para alçar as minhas filhas, os meus filhos, né? Meninos e meninas aí, para um mundo que vai chegar, né? Que eles possam estar prontos para esse mundo que já acontece, para o que eles vão enfrentar na vida, junto com a nossa profissão, junto com os nossos estudos, junto com a nossa vida pessoal, junto com tudo isso, né, Raquel? Praticamente é o desafio master nosso aí da vida. Raquel, muito linda a sua história, eu sou apaixonada, eu sou fã, eu falo isso sempre. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Raquel. Quando eu crescer, ser eu tenho duas divas, assim, uma a minha querida Edna, lá do Mackenzie Brasília, assim, e a outra é a Raquel, gente. Quando eu crescer, eu quero ser assim, igual elas. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que é corrido, mil coisas para fazer. Eu sei que você está aí em aulas, à distância de uma faculdade, com muito, muito conteúdo. Então, eu queria te agradecer por esse tempo, dividir conosco a sua história, toda a sua jornada aí do conhecimento, do ensino, da aprendizagem, dentro da área da saúde. Parabéns por todo o seu trabalho, sim. Parabéns por todo o seu engajamento. Inspira muitas pessoas e tenho certeza que você ficou marcado, né? E ainda vai ficar marcado na história de muitas pessoas, não só como profissionais, mas para a vida deles, né? Para a vida deles em geral, como um todo. Muito obrigada, Raquel. Obrigada a você, parabéns pelo seu projeto, continue assim. Obrigada. Sim, vamos lá. Educadora, conte comigo toda vez que precisar, tá bom? Um abração, um beijo. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada. Beijo para todos. Beijo. Dessa casa. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente, pela participação. Tchau, tchau.